Bem-vindos a mais um PNR Educação. Eu sou a Vanessa Nascimento. Esse daqui é o Ismael Luz, idealizador do PNR, e hoje a gente vai falar sobre métodos de estudo, né, Ismael? Na semana passada, a gente deixou aqui uma dúvida no ar, né? Falando que mesmo com muitas oportunidades ou com as mesmas oportunidades, tem alunos que se destacam e outros não. Você atribui isso a algum motivo específico? Vamos lá. Eu acredito, Vanessa, que o sucesso no vestibular, ou numa aprovação de concurso público, ou o sucesso em qualquer prova de natureza cognitiva, é uma questão de método. Não é uma questão simplesmente de ser mais inteligente ou não, até porque eu acredito, e está provado, que as inteligências são múltiplas. Então, quando se trata de vestibular, de prova de concurso ou de uma prova qualquer, de qualquer natureza, é necessário uma metodologia. Então, o aluno que é bem-sucedido, ele, de certa forma, se destaca porque ele aplicou uma sequência de processos, e essa sequência de processos bem executada, com um tempo de qualidade, para que o resultado aconteça, de fato o resultado vai acontecer. Então, não é uma questão simplesmente de ser mais inteligente ou não, mas sim de aplicação de metodologias. Existem pessoas que têm uma facilidade maior. Eu, por exemplo, não tenho aptidão nenhuma para o estudo, nunca fui de estudar, não sou da área acadêmica. Se eu seguir essa metodologia, você me garante que eu passaria num concurso, por exemplo? O que é possível constatar é que quando você tem um objetivo, seja ele vestibular, ou concurso, ou uma prova, é importante que você tenha um tempo hábil de preparação para esse concurso, independente da natureza da prova. Então, se a gente está dizendo que haverá um concurso de Enem, por exemplo, qual é o tempo necessário para se preparar para o Enem? O Enem é uma prova extremamente complexa, são 2 dias de prova, são 180 questões, são muitas disciplinas para que o aluno possa se aprofundar. Então, o tempo mínimo que eu tenho percebido, acompanhado, mapeado, é de 2 a 3 anos para que esse aluno consiga uma boa nota num exame do tipo Enem. Mas não basta simplesmente ter um tempo de qualidade, é importante que haja um tempo de preparação, mas que esse aluno realmente saiba fazer uma metodologia que faça com que a pontuação dele aconteça, uma vez que ele vai prestar um exame qualquer. Então, se ele vai fazer, de repente, um concurso da Polícia Civil, qual é a complexidade da prova? É importante que ele saiba a complexidade da prova. Se ele vai fazer uma prova mais simples, um concurso público regional, como da prefeitura, por exemplo, é necessário 1 ano de preparação ou 3 meses? Então, não existe uma fórmula pronta. O importante é que esse aluno se prepare o quanto antes, né, o tempo necessário que for, de acordo com as suas qualidades, com as suas características, tendo esse tempo hábil e aplicando uma certa metodologia, que pode ser de vários tipos, o resultado vai acontecer. Então, o tempo, junto com a metodologia, é o que faz com que o resultado aconteça. Vou aproveitar que você deu o exemplo do Enem. Meio que automático, quem está no ensino médio, os pais acham que estão preparando, os alunos estão sendo preparados para o Enem. Não necessariamente, né? Aí tem diferença do ensino médio e um cursinho preparatório para o Enem. Exatamente. O ensino médio é o último momento dessa vida de estudo desse jovem, onde ele vai ainda olhar as disciplinas todas científicas de maneira abrangente, de maneira geral. Seja física, química, biologia, geografia, independente da disciplina, ele não vai se especializar em nenhuma dessas disciplinas. O professor tem que apresentar aquele conteúdo de forma geral, de forma ampla, para que na faculdade ele possa especializar. Por exemplo, se ele gosta muito de biologia, durante o ensino médio, ele vai ter o contato com as disciplinas de biologia, mas sem ainda se especializar em nenhum tipo de conteúdo. Se ele realmente for fazer uma faculdade de biologia, aí sim, ele leva esse conhecimento do ensino médio para a faculdade que ele vai fazer, no caso, e ali ele passa a se especializar. Agora, no caso da preparação para o Enem, o ensino médio ele não tem a obrigação, vamos dizer assim, a missão de preparar para o Enem. O Enem é uma avaliação do resultado obtido durante o ensino médio. É o contrário. O Enem é para avaliar se o resultado do ensino médio foi satisfatório ou não. Mas ele também vale para uma nota, ele também gera uma nota que vai abrir portas para esse aluno numa faculdade. Então vamos separar bem isso. O ensino médio ele tem que preparar de forma ampla e geral.
E o Enem, enquanto exame, ele vai sim avaliar a qualidade desse ensino no ensino médio e pode abrir as portas para uma faculdade. Se o aluno teve um bom ensino médio, ele vai ter uma boa nota no Enem, mas o Enem substituiu agora os vestibulinhos ou não? Continua tendo vestibulinho? Ou O, vestibulares, desculpa. o Enem não substitui todos, ele substitui uma grande parcela. Então, por exemplo, a USP, em São Paulo, continua tendo seu vestibular próprio, a Unicamp continua tendo o seu vestibular próprio, e algumas outras faculdades no Brasil continuam tendo os seus vestibulares próprios. Mas o Enem, ele cobre, de certa forma, ele substitui uma grande variedade de vestibulares e passa a ser o grande vestibular nacional, em algumas ocasiões, com 10 mil inscritos, 5 mil inscritos, desculpa, 10 milhões de inscritos, 5 milhões de inscritos. Então, são muitas pessoas que fazem o Enem todo ano. Lembrando que o Enem, além de possibilitar a entrada desse aluno no ensino superior, o Enem também possibilita a certificação do aluno que não tem o nível médio completo. Então, se esse aluno ele tem mais de 18 anos e não tem o ensino médio completo, ele pode, então, se inscrever no Enem dentro dessa categoria. Sou maior de 18, não tenho o ensino médio, ele faz a prova do Enem, precisa de uma nota baixa, acredito que é uma nota em torno de 5 pontos, de 0 a 10, uma nota em torno de 5 pontos, já habilita esse aluno para que possa receber, então, o seu certificado de ensino médio. E aí ele pode fazer uma universidade, mesmo que ele não tenha tido o ensino médio, se ele teve uma nota boa no Enem. Ele pode fazer a universidade depois que ele conseguir a certificação. Então, esse processo primeiro eu certifico, no outro ano eu me habilito para poder fazer, então, o concurso para uma bolsa na faculdade. Entendi. Eu preparei uma série de perguntas aqui, mas esse assunto do Enem está bem interessante. Você falou do vestibular da USP, de outras faculdades, mas o Enem também ajuda na nota desses vestibulares, né? O Enem, ele é específico. Quando o aluno faz uma prova, busca uma faculdade que está inscrita pelo Enem, ele tem que fazer o Enem. Se ele vai fazer uma prova que não tem vínculo com o Enem, aí o Enem não contribui. Aí ele tem que Hum. fazer a USP, por exemplo, ou só a Unicamp, por exemplo, ou só a Unesp, por exemplo. E nem todos os casos o Enem contribui para as provas que estão fora, né, vamos dizer assim, desse esquema, né, do Enem. Ô, Ismael, uma outra coisa que acontece também nessa busca de vestibulares é a questão da pontuação. Às vezes a pessoa tem uma nota, ela quer passar em medicina, mas ela tem uma nota que dá para entrar em odonto e não para medicina. Como que funciona essa pontuação? Perfeito. Quando o aluno se inscreve no vestibular, já há uma expectativa em relação à nota de corte. Então, dependendo do que ele quer fazer, a nota de corte é maior ou menor. Então, ele pode, de repente, escolher medicina como uma primeira opção, uma segunda opção, um curso menos concorrido, como odontologia, e aí fica a critério dele para qual faculdade ele vai destinar a pontuação dele. Mas ele faz primeiro a prova e daí ele vê a pontuação e Exatamente. depois ele escolhe. Exatamente. Tá, a gente tem aqui uma série de perguntas e, como eu falei, vamos falar sobre métodos de estudo. Eu começo perguntando se existe um método de estudo que funciona para todo mundo ou cada pessoa precisa descobrir sua própria forma de aprender. Perfeito. Não existe método de estudo que funciona para todo mundo, mas existem métodos de estudo que funcionam para muitas pessoas. Então, cada um dos alunos tem que encontrar um método que seja apropriado ao seu modo de aprendizado. Eu vou dizer como eu me preparava. Então, quando eu decidi fazer vestibular para engenharia, eu, então, passei a estudar num cursinho. Eu procurei um cursinho na região aqui de São José dos Campos. Passei a estudar no cursinho durante 5 ou 6 horas por dia, tendo a aula tradicional. Então, eu ia para o cursinho, o professor expunha o material, o conteúdo, né? Ele fazia a exposição do conteúdo no quadro. Então, ali ele colocava tudo que era necessário estudar para que eu fizesse o concurso. Eu ia para casa com meu material didático. Em casa havia as tarefas para que fossem feitas, como qualquer tipo de estudo tradicional. Depois que as tarefas eram feitas, as dúvidas eram levadas para um outro momento na própria escola, onde o professor tirava as dúvidas. Depois que as dúvidas eram tiradas, nós fazíamos os simulados. E caso a dúvida permanecesse, nós, após o simulado, faríamos a correção, né, do simulado, e cada detalhezinho ia sendo transposto, vencido, superado, conforme a programação do ano ia acontecendo. Então, o básico era assistir às aulas, fazer as anotações durante a aula,
participar dos plantões de dúvida, fazer as listas de exercício em casa, participar dos simulados, estudar em grupo, tudo isso ia contribuindo para que a cultura de estudo fosse se fortalecendo cada vez mais. Então, isso é o que a gente chama de metodologia básica de estudo, que é aula dada, aula estudada, tira-se as dúvidas, faz-se os simulados, e a partir daí o aluno vai se aprofundando no conteúdo. É basicamente isso. E essa metodologia você segue, continua no PNR, né? Essa é a metodologia padrão para qualquer tipo de escola, para qualquer tipo de estudo, para qualquer tipo de necessidade no que diz respeito a provas e vestibulares e concursos e etc. É óbvio que existem algumas metodologias mais específicas no dia a dia de cada aluno. Eu vou citar aqui alguma delas. Por exemplo, o aluno pode ler um texto e fazer um resumo daquele conteúdo, fazer um mapa mental daquele conteúdo. Pega-se a ideia central daquele tema e em volta dessa ideia central você então abre alguns campos de possibilidades ali que vão fazer com que esse conteúdo central seja evoluído por meio de outros conteúdos em paralelo, né? Então, por exemplo, você vai falar de Segunda Guerra Mundial, é o tema central. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? O que gerou, né, esse fenômeno da Segunda Guerra Mundial? Você vai anotando ali e fazendo esse paralelo, fazendo esse mapa mental. Uma outra metodologia de estudo é você criar possibilidades de ensinar outras pessoas. Então, é uma forma de você desenvolver a sua habilidade de aprendizado. E quando você vai ensinar, você acaba tendo que pensar uma outra maneira de explicar aquele conteúdo que, convencionalmente, você não teria pensado. Né? As suas dúvidas já foram tiradas, você já está dominando aquele assunto, então você vai ensinar também uma forma de aprender. Isso faz parte de uma metodologia. Uma outra forma é você estudar 25 minutos um conteúdo, seja ele qual for, e parar 5 minutos. Estuda-se 25 minutos e para 5 minutos. E aí você vai fazendo essa rotação, né, do estudo ao longo do dia. Entre muitas outras possibilidades de técnicas que existem. No comecinho do nosso programa de hoje, você comentou sobre os vários tipos de inteligência. E aí eu também questiono você na questão de que cada um aprende de um jeito. Tem gente que aprende mais lendo, tem gente que aprende ouvindo, assistindo. Eu, por exemplo, eu aprendo muito conversando, ouvindo, na exposição. Eu não tenho essa facilidade para leitura. Isso também ajuda nessa metodologia a pessoa escolher o melhor método? Perfeito. O fato é, quanto mais opções o aluno tem para aprender, melhor é. Então, como eu disse, existe uma metodologia tradicional, onde o professor vai falar, vai expor o conteúdo, e o aluno vai ter que repetir aquele processo em casa fazendo os exercícios. Isso é uma metodologia padrão de ensino. Ouvir o professor falar, de repente, num podcast ou num vídeo também pode funcionar, né? Então, esse aluno ele tem que tentar fazer um mapeamento de como ele consegue evoluir nas questões dos vestibulares e quais são as metodologias que estão fazendo com que ele evolua. Então, basicamente ele tem que testar vários tipos de formas de aprendizado. Ele pode ouvir mais, ele pode ler mais, ele pode fazer mais exercícios. E a partir do momento que ele começa a ampliar esse campo de possibilidades, ele tem que medir o resultado dele numa prova. Então, para ele saber qual metodologia está melhor funcionando no caso dele, ele precisa testar fazendo as provas. O único jeito de você saber se você está aprendendo ou não é sendo avaliado. Então, por isso que é importante o simulado acontecer periodicamente. Seja quinzenalmente, ou a cada 30 dias, ou a cada 2 meses, é necessário que esse aluno explore o máximo possível das metodologias disponíveis, sendo auditivas, sendo visuais, sendo sinestésicas, de todo tipo, e parta, então, para um tipo de simulado, de simulação de prova, onde ele possa se testar e, a partir daí, ele possa evoluir. Quando você fala se testar, eu lembro quando eu era criança, tinha aquela questão da cobrança, né? Você tem que tirar uma nota boa, você tem que tirar 9, 10, e a gente decorava muito, né, para poder passar. E quando se fala em simulado, quando você tem simulado toda semana, o aluno fala assim: nossa, vou ter prova de novo, vou ter prova de novo, mas quanto mais tem, você fica tão habituado àquilo que ele já coloca que é para testar o que ele aprendeu, não é uma prova de fogo, né? Exato. Você aprendeu e você vai se dar bem ou não de acordo com o que você aprendeu. Exato. É importante frisar novamente que há uma diferença entre o ensino médio e o preparatório para vestibular. No preparatório para vestibular, é de fato uma metodologia de guerra. Então, o aluno ele sabe exatamente qual é o alvo, qual é o objetivo,
quantas horas ele deve estudar por dia, quantas questões ele deve fazer por semana, quantos simulados ele tem que fazer, quanto tempo de sono ele tem que dormir. Então, quando se trata de vestibular, a metodologia aplicada é uma metodologia do tipo de atleta de alta performance. Esse aluno ele tem que entender que é uma disputa, e ele participa dessa disputa, e para que ele atinja realmente o melhor resultado e encontre a sua melhor performance, ele precisa realmente ter um rigor em relação ao estudo, em relação à disciplina, em relação ao comportamento. Esse é o aluno típico de vestibular que tem um resultado louvável, que consegue passar em provas de medicina, de engenharia, seja o nível que for, né? Então é um aluno de alta performance. Esse aluno não é um aluno que tipicamente se parece com um aluno do ensino médio. Tem que ser um aluno diferenciado. Tem que ser um aluno que se dedica bastante, com um propósito realmente elevado, que sabe onde quer chegar. Agora, no tocante em relação ao ensino médio, aí a coisa é um pouco mais branda, porque esse aluno ainda está em formação. Então é importante deixar isso bem claro. O aluno em formação, o aluno em processo de formação, ele não pode ser cobrado da mesma forma que um aluno que já terminou o ensino médio, porque ele está em formação. Então o processo de formação é mais lento. O processo de formação tem que ser um pouco mais passivo, não tão ativo. É um processo que demanda um pouco mais de motivação para esse aluno, um cuidado especial com esse aluno, entender as dificuldades desse aluno em sala de aula. E para que depois de formado, aí sim você possa cobrar um resultado de alta performance. Então, existe uma diferença clara. Ensino médio é mais lento, é mais artesanal, é mais cuidadoso. Já o pré-vestibular, a rotina já é mais intensa, exige-se uma postura maior, uma disciplina maior e uma garra maior desse aluno. Esse é o PNR Educação, que tem o apoio do Colégio PNR, e você deve estar assistindo aí. Se você for adolescente, não vai saber essa pergunta que eu vou falar para o Ismael, mas eu me lembrei do telecurso segundo grau que tinha na TV aberta, né? Que isso contribuiu para a sociedade? Você acha que dá para beber um pouquinho dessa fonte? O telecurso é um dos primeiros programas, né, nacionais que já eram, de certa forma, visionários, né? Programas visionários dessa natureza já entendiam a necessidade do estudo e de forma remota, né? E atualmente os cursinhos em geral, não só os cursinhos, mas os cursinhos os colégios em geral possuem a sua própria plataforma. Então, o telecurso ele foi visionário e com certeza impactou milhares, milhões de pessoas, porque o ensino, independente da forma como ele é dado, ele é importante, seja via satélite, ou seja via internet, ou seja presencial, artesanal, tem que acontecer. A transmissão de conhecimento é o que perpetua, é o que faz com que a sociedade seja perpétua, se perpetue, se mantenha estável, possa seguir em frente aos seus desafios, né? Sem o ensino, sem a educação de qualidade, nós perdemos o senso de tradição, nós perdemos o elo com o passado e a partir daí se desestabiliza todo um processo social. Então a educação, ela de fato é a principal atividade humana. Não existe nenhuma atividade humana que substitua a educação. Todo o programa nós teremos uma pergunta polêmica. Era para ser no final, mas eu vou fazer agora, porque você está falando do que o ensino médio é mais brando e que o cursinho realmente é aí um sistema de força, né, de alto rendimento. Na sua opinião, é interessante então que se termine o ensino médio e depois faça o intensivão de cursinho, ou é possível conciliar as duas coisas? Com certeza é possível conciliar as duas coisas, desde que o aluno realmente tenha tido uma boa formação no nível fundamental. Então perceba que a educação ela é um processo longo e contínuo. Não é possível você exigir de um aluno do nível médio grandes resultados se ele não teve uma formação no nível fundamental com grandes resultados. Então é importante que você tenha uma formação básica forte, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino fundamental 2, uma boa base de matemática básica, de escrita, de leitura. O americano ele tem uma filosofia muito clara em relação a isso. É ler, escrever e fazer contas. Se o aluno do nível fundamental, de fato, sabe fazer boas contas, né, sabe dominar a matemática básica, consegue escrever bem, consegue ler bem, esse aluno está minimamente formado para adentrar ao ensino médio. Então, a performance desse aluno no nível médio vai depender do nível fundamental.
A performance desse aluno no vestibular, no pré-vestibular, vai depender da performance no nível médio. Então, é um processo longo e contínuo que tem que ser levado em consideração as várias etapas, as várias e múltiplas etapas, para que a construção desse conhecimento, para que a construção desse saber, ao chegar no nível de pré-vestibular, de desafio no vestibular, não seja tão dolorosa. Se esse aluno tem uma base forte, onde a família atuou, onde a família deu o respaldo, onde a família soube equilibrar estudo, lazer e a vida social, quando esse aluno chegar no nível de pré-vestibular, o sofrimento dele não vai ser tão grande. É óbvio que vai haver um sofrimento típico de um desafio de pré-vestibular, mas não vai ser um drama intransponível. O importante é que esse aluno receba instrução adequada e um acompanhamento psicológico, inclusive, adequado, desde quando ele é criança, para que ao chegar na vida adulta de vestibular, ele não sofra tanto com o vestibular e passe pelo vestibular como mais uma fase da vida. Tá, mas isso daí é meio que utopia também, né? Se a gente for ver a maioria da população, a maioria dos adolescentes não tem esse privilégio, né? Nesse caso, terminou o ensino médio, teve o ensino fundamental mais ou menos, terminou o ensino médio mais ou menos, aí o que você recomenda? Perfeito. Intensivão? Então eu vou falar sobre mim, mais uma vez. Eu sou esse aluno que não recebeu essa base tão forte no ensino médio. Eu recebi uma base de qualidade, talvez, nos primeiros anos do ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano do nível fundamental, escola pública, professoras muito dedicadas, muito disciplinadas. Eu nunca tive dificuldade para ler, nem para escrever e nem para fazer conta. E essa base bem construída permitiu que, ao chegar no nível de competição de provas, eu tivesse já construído um conhecimento que serviu como base, que serviu como fundamento para que eu avançasse no vestibular. Então, eu não tive um ensino médio de qualidade na escola pública. Então, ao terminar o ensino médio, eu passei a fazer o pré-vestibular, um curso pré-vestibular. E durante 3 anos eu fiquei fazendo curso pré-vestibular até obter a grande vitória, vamos dizer assim, no vestibular, que foi passando no curso de Física, em Guaratinguetá. Eu comecei a estudar para o vestibular aos 18, após terminar o ensino médio. Aos 21 eu tinha passado no curso de Física em Guaratinguetá. Então, comemorei essa grande vitória. Já gostava de matemática nessa época, já gostava de física, mas levou 3 anos de preparação para reciclar o ensino médio, para que depois eu pudesse, então, estar no nível de competição adequado para enfrentar o desafio do vestibular. Então, para quem não fez um ensino médio de qualidade, o pré-vestibular é a melhor solução. Agora, se você tem a oportunidade, estude. Você que faz parte do colégio, estude, aproveite essa oportunidade, né, Ismael? E, falando nisso, quero saber quais são os erros mais comuns que os estudantes cometem ao estudar e que acabam comprometendo o aprendizado. Aqui eu quero que você fale dos sabotadores também. Perfeito. Vamos frisar que existe o protocolo básico de estudo. O protocolo básico de estudo é o que eu já mencionei. O aluno precisa assistir às aulas, ele precisa ter um bom professor, obviamente, assistir boas aulas, anotar tudo que o professor colocar em quadro, ter bons materiais didáticos, fazer os exercícios pelo menos durante 2 horas em casa, depois das aulas. Então, se ele tem 6 horas de aulas de manhã, à tarde ele vai estudar pelo menos mais 2 horas de aula em casa, né? Mais 2 horas de estudo em casa, fazendo os exercícios, fazendo a leitura dos textos, né, teóricos. Ele precisa fazer os exercícios, ele precisa tirar as dúvidas no plantão de dúvida. Os cursinhos oferecem isso. Ele precisa fazer os simulados. Agora, só reforçando, sua pergunta era no tocante em relação a... Os métodos de ensino, né? Na verdade, assim, já tô na outra pergunta. Eu perguntei dos erros mais comuns que os estudantes cometem, né? Ao estudar. Que erro que ele faz? Você já falou, né? Se ele não segue essa metodologia, ok. Vamos lá, retomando então. O protocolo padrão é esse. O protocolo padrão é assistir às aulas, fazer o exercício, fazer simulado. Se ele não E faz fazer a isso, já é correção. um grande Ele erro. já está 90% fora do protocolo padrão, então não tem como ele obter resultado nenhum se ele não fez nem o mínimo. O mínimo é isso. O mínimo é assistir a aula, anotar, fazer as questões em casa e fazer o simulado. Isso é o mínimo. O maior erro é achar que vai cair do céu, né? Exatamente. Agora, os sabotadores eles são diversos. Então, por exemplo, você pode ter um sabotador no sentido de que você ainda não entendeu que está se dedicando para uma prova de alta performance. Então, a sua mentalidade está equivocada. Então, você se auto-sabota. Você está mirando no vestibular de alta performance, mas você não se comporta como um aluno de alta performance. Então, já é uma auto-sabotagem.
Você, por exemplo, não substituiu os seus amigos que não estudam pelos amigos que estudam. Então, se você está fazendo uma prova de alto nível, você precisa andar com pessoas que estão estudando para fazer prova de alto nível. Isso seria um sabotador. Você não cumprir o cronograma básico de estudo. Então, por exemplo, se você fez um calendário de estudo que você tem que estudar matemática e física na segunda-feira, e aí na segunda-feira você pula matemática e física e vai fazer outra coisa, é um sabotador. Se você não dorme a quantidade que precisa dormir, 6 horas, 7 horas, 8 horas, dependendo de cada caso, você também está sabotando. Se você não tem um lugar específico para estudar, uma mesa organizada, minimamente calma, um ambiente tranquilo, limpo, que você possa se dedicar. Se você não tem esse ambiente, também é um sabotador. Se você, de repente, tem algum parente ou até mesmo dentro da sua própria casa que não aposta em você, que não te apoia, você precisa sentar com essa pessoa e expor, olha, meu projeto é esse, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um tempo para estudar, eu não posso mais ter uma vida onde eu sou solicitado a qualquer momento para ajudar, não, eu preciso agora me dedicar para as provas. Então, os sabotadores são diversos, né? Dentre tantos, o protocolo principal o grande divisor de águas. Se o aluno segue o protocolo principal, que é ter uma boa preparação com bons professores, um bom material didático, faz os exercícios e faz os simulados, ele já cumpriu aí 90% da tarefa. Aliás, você mãe, você pai que esteja nos assistindo, se vê seu filho estudando, não pede para ele, vai lá fazer tal coisa, deixa ele estudar, né? O que mais incomoda é isso mesmo, é campainha tocando, telefone tocando, ou mãe chamando, porque acha que tá ali em casa, tá Perfeito. disponível, né? E lembrando, Vanessa, um sabotador hoje que é muito complicado, talvez seja o pior inimigo, né, dos estudantes, é o celular. Então, se o aluno não tem o celular como aliado, ele certamente será um sabotador. Então, o celular desse aluno ele tem que estar disponível para fazer uma pesquisa, para buscar, de repente, um recurso da inteligência artificial, para responder uma pergunta, para conversar com um amigo que está estudando. Se ele não se blinda em relação ao vestibular, em relação ao celular, o celular vai usar para tirar a atenção dele. Para tirar a atenção, ele de repente navegando nas redes sociais, ele vendo um vídeo que não é um vídeo adequado, ele perdendo tempo conversando com os amigos. Então, o celular, da mesma forma que ele pode ser um grande ajudador, né? Um grande aliado, ele certamente pode ser um grande sabotador se esse aluno não vira essa chave da maturidade. A próxima pergunta é estudar por muitas horas, se é sinônimo de aprender mais ou a qualidade do estudo é mais importante do que a quantidade. Na verdade, andam juntos, né? De acordo com isso que você me falou, elas caminham juntas. Exato. Para o aluno que existem alguns tipos de alunos, né? Perfis diferentes de aluno. Vamos vamos analisar o perfil ideal. O perfil ideal é o aluno que não trabalha. O aluno que não trabalha, ele tem todo o tempo disponível, 24 horas do dia, para estudar. Esse seria o perfil ideal. Em média, esse aluno que vai prestar um vestibular, ele precisa estudar de 5 a 6 horas dentro de uma sala de aula e pelo menos mais de 2 a 3 horas, no mínimo, fora da sala de aula, em casa, para que aconteça um bom rendimento, para que ele possa ter um bom resultado nas provas. Esse é o perfil do aluno que tem tempo para estudar e está fazendo vestibular. Agora vamos pegar um outro ponto, né, oposto a esse aluno. O cara que trabalha e tem pouco tempo para estudar. Esse cara precisa se organizar mais do que o outro. Se ele trabalha 8 horas por dia, vai sobrar então de 2 a 3 horas para ele estudar, que é muito pouco. Então ele tem que entender que o tempo de aprovação dele pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é que ele não vai ser aprovado. Ele vai ser aprovado, mas vai levar mais tempo, mais anos de vida, talvez, em alguns casos, para que ele possa obter um resultado no vestibular. E tudo bem ele ser aprovado depois de 2, 3 anos de preparação. Isso não é problema algum, não é demérito algum. Então é uma questão de maturidade no estudo. E tem aquele aluno que trabalha um pouco e tem um pouco de tempo para estudar. Então depende muito do perfil do aluno. O ideal é de 2 a 3 horas em casa, sozinho, no espaço do teu quarto, na tua sala, reservado para estudar, para fazer os exercícios. Isso é o ideal. Agora, o tempo de sala de aula varia muito do perfil do aluno. Tem os sortudos que realmente têm mais facilidade para tudo isso ou não? É mais a insistência mesmo? Como tudo na vida, existem pessoas que são agraciadas.
Existem pessoas que têm talentos próprios, que nascem com essas pessoas, seja para música, seja para arte, seja para escrita, para matemática, para o xadrez. Então, existem pessoas que têm facilidade em diversas áreas. E no vestibular não é diferente. Existem pessoas que têm facilidade, são estimuladas na idade certa, na janela certa de aprendizado, enquanto ainda são jovens. Por ter uma facilidade, por ser estimuladas, elas são, de fato, as melhores cabeças, vamos dizer assim. As que atingem os melhores resultados, porque tudo contribuiu. A genética contribuiu, a biologia contribuiu, o meio social contribuiu, a família apoiou, ela teve recursos sociais para que fosse preparada para a prova. Então, essa pessoa se torna imbatível, não tem como pará-la em momento algum. Tudo confluiu, tudo possibilitou que o resultado dela fosse o que foi. Porque foram muitas as benesses que a vida lhe deu. Bom, estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa de hoje. Ismael, se você pudesse dar apenas 3 orientações para quem deseja estudar de forma mais eficiente, quais seriam e por quê? 3 orientações. Vamos lá. Se for para o vestibular, que é onde nós somos especialistas, as 3 indicações são: procure um bom curso preparatório. Sozinho é muito difícil você filtrar a quantidade de informação que vai ser necessária para a prova. Então, procure um bom curso preparatório. Nós oferecemos um bom curso preparatório já há 16 anos. Então, venha para cá, venha conhecer o nosso projeto e você, de fato, vai gostar, vai evoluir, vai crescer e vai ter resultado. Faça, então, uma boa escolha de um curso preparatório. O bom material didático é o principal veículo para que o seu resultado aconteça. Então, o curso preparatório, ele terá bons professores e bons materiais didáticos. Então, isso já cobriu muito da sua performance para a prova. E o terceiro é: procure pessoas que realmente têm o mesmo propósito que você. Então, se você tem um bom curso preparatório com bons professores, você tem um bom material didático focado naquele exame, naquela prova que você vai fazer, e você tem bons amigos, parceiros que vão realmente te auxiliar nos momentos de dificuldade, de facilidade, você já tem tudo que você precisa para passar numa prova. É basicamente isso. Diz-me com quem tu andas, que eu que te direi quem és, né? Nunca fez tanto sentido e realmente, se você Perfeito. tem essa questão, muda os amigos, não precisa excluir da sua Sim. vida, né? Mas comece a andar com pessoas diferenciadas. Ismael, qual que é a dica de leitura dessa semana, pensando nessa questão técnica de estudos, tal? Tem alguma dica bacana? Com certeza. De acordo com o que a gente vem conversando aqui, coincidentemente, eu estou publicando amanhã, as impressões chegarão, de um livro cujo título é Tudo o que você precisa fazer para passar em vestibulares, concursos e provas. Então, é uma síntese que eu fiz depois de tantos anos trabalhando com educação, com vestibular, com vestibulinho, e fiz então um apanhado de informações para que esse aluno entenda exatamente o que ele precisa fazer para passar em vestibular, concurso e prova. Quais são os sabotadores, qual o tipo de material usar, quantas horas de estudo eu devo fazer por dia, quem são as pessoas com quem eu devo andar. Então, tudo isso faz parte desse material. O livro está sendo publicado. Amanhã eu terei esse livro em mãos. Esse é o livro que eu indico para quem quer passar no vestibular. Dessa grossura. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É um livro sintético, mas com dicas muito precisas, muito preciosas, valiosas. Eu tenho certeza que o aluno dedicado, se ele cumpre esse protocolo todo, com esse livro em mãos, e dedicado, focado, o tempo não será problema, a prova não será problema e o resultado vai acontecer. Tá ótimo, Ismael. Obrigada por hoje. Esse foi mais um PNR Educação. Se você gostou, curte aí, siga, compartilhe com os amigos e eu te vejo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.